Olá, tudo bom? Professor José Carlos, aula do terceiro ano do ensino médio, a terceira série. A aula hoje sobre Barroco. A nossa última aula foi sobre Renascimento, hoje a aula sobre Barroco europeu. Vamos começar? Objetivos da aula de hoje, hein, pessoal? Conceituar o Barroco europeu através do contexto histórico, características e principais artistas. Bem facinho, mas bem longo também. Vamos agilizar. Vocês lembram que a gente trabalhou o Renascimento na última aula e era o antropocentrismo, que eu vou chamar de mundanismo, né? Era o mundo, o homem centro de tudo, tudo se desenvolvia através da idealização do homem. E o teocentrismo, que era lá da Idade Média. Isso vai voltar. Por quê? Porque vocês lembram que lá por volta de 1520, 1527, 1500, a gente teve a decadência da Igreja Católica. Com o quê? Com os protestantes, né? Com a ideia protestantista. A igreja vendia indulgências, né? Os cargos eclesiásticos, isso estava incomodando muito. Né? Aí teve Lutero, tudo isso aí. E a gente vai ter, de novo, o teocentrismo. Por quê? Porque a famosa reforma protestante vai gerar uma contra-reforma. Contexto histórico, hein, pessoal? Século XVII, a Europa passava por um período controverso em que o poder espiritual confundia-se com o poder temporal. Né? Então, eu não sei se eu obedeço ao Senhor, a Deus, ou se eu vou obedecer aos meus prazeres, aos políticos, às coisas terrenas. Né? Então, vai ficar sempre essa dualidade aí, que vai ser o ponto marco do Barroco europeu. Lembra? Isso vai voltar. Lá da Idade Média, Inquisição, forca, guilhotina. Vamos lá. Frase do Jean Pedro Carafa, Papa Paulo IV depois se tornou, tá? Ele foi o grande inquisitor do Renascimento Barroco. Mesmo que meu próprio pai fosse um herege, eu recolheria a madeira para queimá-lo. Ali você já vê como o cara era. Esse cara, junto com Paulo III, ele ajudou, fez a cabeça do Paulo III, né, para se fazer a Santa Inquisição, porque ele estava vendo que estava acontecendo coisas erradas ali. Ele não concordava, tinha artistas envolvidos na parte da Contra-Reforma. E ele começa a investigar padres, artistas, as igrejas, os sermões que eram passados na igreja. Né? Tem um filme que eu indiquei na aula passada, que é O Lado Obscuro de Michelangelo, ele fala muito sobre o Papa Paulo IV. Tá? Através das críticas protestantes, que eles reclamavam, como eu já falei, do abuso do poder da igreja, né? As críticas protestantes buscaram transformações internas na igreja, bem como repelir o que acreditava ir contra a tradição de dogmas. Então aí, veja, eu vou aceitar o que você está me falando, mas eu tenho que voltar alguma coisa no tempo, né? Por isso que vai voltar para uma sociedade mais teocêntrica. Mas isso em parte da Europa. A Europa já não vai estar mais naquela harmonia maravilhosa que era no Renascimento. Foi feito em 1540 o Concílio de Trento, que reafirmou os principais dogmas católicos, né? E foi a criação da Companhia de Jesus. Aqui surge uma ordem nova, a ordem dos jesuítas, aqueles mesmos que vieram para o Brasil, para quê? Para catequizar os índios, né? E aí vai surgir esse cara aqui, Inácio de Loyola. Ele que vai fundar essa ordem, que vai ajudar a igreja a voltar para o lugar que ela fala que nunca devia ter saído, né? Predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista, como a gente comentou no outro slide. Conflitos antagônicos. Isso, lembra quando eu falei, se eu estou voltado para Deus ou para os prazeres, ou as ideias dos poderosos das terras? E esse confronto é o marco do Barroco. Esses conflitos antagônicos, bem e mal, alegria, tristeza, paganismo e cristianismo. Porque se você não é católico, você é um pagão.
Se você comete alguma coisa errada, você é um herege. E isso vai voltar a figurar, né, depois da Idade Média, né, que passou, vai voltar a figurar no Barroco. Características do movimento barroco, hein, pessoal? Entrelaçamento entre arquitetura e escultura. Lembra que no Renascimento, a escultura passa a ser uma coisa exclusiva, desvinculado da arquitetura. A gente comentou isso, que fazia anos que estava entrelaçado. Agora não, a escultura ela vai voltar a fazer parte do movimento arquitetônico. Ela vai voltar a adornar todo um estabelecimento, toda uma igreja, o quê? Para enfatizar os valores da igreja. Violentos contrastes de luz e sombra. O claro-escuro a gente já tinha no Renascimento. Aqui ele vai ser usado à flor da pele, tá? Cenas de intensidade dramática. Aqui o cara vai ser, como a gente diz em português, o lacrimoso perene, né? Que é o chorão eterno. Ele vai trabalhar o ápice da dramaticidade, tá? Porque a igreja quer reatar e ela quer uma coisa mais realista, mais sentimental. O Renascimento trabalhava um ideal de beleza, o ideal de alguma coisa. Aqui não. Aqui ele quer trabalhar o sentimento para voltar a ter fiel na igreja. E vale lembrar que foi no Concílio de Trento que as igrejas começaram a ter bancos. Porque no Renascimento, você ficava em pé. O Capela Sistina olhava para o teto, não tinha banco. No Barroco, vai ter banco nas igrejas. Por quê? Para você ficar mais tempo dentro da igreja, né? Você passa mais tempo admirando. Composição assimétrica. A gente tinha a simetria do Renascimento, a assimetria do Barroco, que já vinha do maneirismo, que foi aquele movimento entre o Barroco e o Renascimento, né? Olha a diferença. Então a gente vai ver do claro e escuro. Isso aqui é uma obra, Madonna no Prado, do Rafael, de 1506. Olha a luminosidade, tá, dessa obra. Observe como a figura está centralizada. E não tem muita expressão no rosto. Expressão normal. Cara de paisagem. Tá? Agora já uma obra barroca. Todo sentimentalismo. Olha a iluminação. Aqui você vê todo um fundo. Aqui eu quero dar foco. Parece que eu vou pegar um refletor e vou apontar para aquilo que eu quero. Aí que eu vou fazer funcionar. Tá? Por quê? Para dar foco aos sentimentos, ao realismo, né? Culto ao pessimismo. Como a gente falou da arte dramática ali, né? Vai ser, como a gente está naquele momento antagônico, tudo vai ser levado para o lado negro da coisa. Então é sempre a morte de não sei quem, né? Por aí vai. A arquitetura voltada para o esplendor. Insistem nos efeitos decorativos. O principal nome vai ser o Bernini. Temas não são só reis e rainhas, são também o próprio povo. Então, como a gente tinha alguns lugares, o Barroco ele vai crescer diferentemente em diversos lugares, principalmente da Europa, depois daqui nas Américas, tudo. Depois vocês vão ver mais para frente aula sobre o Barroco europeu, tudo, o Barroco brasileiro. Então, o que você vê aqui, pessoal, é que os temas reis e rainhas que você tinha, os temas gregos, eles vão, os bíblicos, eles vão estar lá. Principalmente nos países que continuam católicos. Países como França, que são protestantes, né, eles vão abordar mais a gente do povo. Mas não vão fugir da parte do sentimentalismo. Tá? A gente vai perceber isso quando a gente falar de alguns artistas. Aqui, para você ver, a arquitetura renascentista, ela é uma arquitetura sóbria. Aqui não, os caras vão inventar, vão duplicar frontões, cornígeas aqui, ó. Isso aqui é da Praça de São Pedro, lá, em frente à Basílica de São Pedro, que começou a ser construída lá no Renascimento, né? E você vê aqui duas colunatas, né? E elas são duplicadas, gente. As colunas gregas, elas são duplicadas ali para exagerar. O exagero é o ponto alto do Barroco, tá? E aqui as cornígeas, que são essas enormes esculturas, aqui tão pequenininhas, né? Que também vai ser, isso já vem desde a Grécia Antiga, tudo, mas vai ser bem exagerada no Barroco. Por quê? Porque eu quero requintar, eu quero fazer o cara prestar mais atenção, ficar mais tempo observando a minha imagem. Exercitar um pouquinho, testezinho.
Sobre o Barroco e seu contexto histórico, é correto afirmar que, tudo aquilo que a gente já falou, tá? Letra A, sua posição refere-se à reforma protestante e ao apoio da Igreja Católica? Letra B, a Companhia de Jesus foi um importante artifício da Igreja em sua busca pela redenção? E agora? Qual que é a resposta correta? Pessoal, posição refere-se à reforma protestante e ao apoio à Igreja Católica? Vocês acham que isso aqui está certo? Não, ela é contra a reforma protestante, né? Então a letra B está errada. E a Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, a gente já falou, importante artifício da Igreja em sua busca pela redenção. Então ele vai construir, vai fundar os jesuítas, né? Que eles vêm para o Novo Mundo catequizar, a gente vai começar a envolver as Américas, porque o Renascimento não existia nas Américas. Foi a época de descobrimento. Mas o Barroco já vai existir nas Américas, porque eles vão trazendo para cá cultura para esses novos povos, né? Para os novos mundos, o novo mundo, né? Então, resposta correta, Companhia de Jesus foi um importante artifício da Igreja em sua busca por redenção. Artistas, agora vamos falar do artista. Este é maravilhoso, Caravaggio. Esse é o cara. Oposição ao maneirismo. Lembra que eu dei uma breve pincelada no maneirismo? A gente trabalha bastante ali, eu cito alguma coisa, no segundo ano do ensino médio, tá? Oposição ao maneirismo secularizou a arte religiosa, fazendo os santos parecerem pessoas comuns. Os milagres e os eventos do cotidiano. Pregava a pintura direta. Pessoal, Michelangelo, uma boa parte, eles faziam os esboços, tudo, fazia decalque, lembra do afresco? Aqui não. Aqui o cara vai trabalhar direto onde tem que pintar, na tela, na parede, só que lá o cara tirava da ideia. O Caravaggio, ele vai usar figurantes, que normalmente eram pessoas comuns do povo. Por isso que vai começar a ser retratada gente do povo. Então, muitas das obras, ele se autorretrata. Ah, mas é bíblico. Gente, mas como é que ele vai ter a imagem do santo? Ele tem que idealizar e se inspirar em alguém. É o que eles faziam. Olha aqui, pessoal, Martírio de São Mateus. Olha a dramaticidade dessa obra, pessoal. 1600, tá? Do Caravaggio. Caravaggio é o nome, grande inspirador de muitos outros artistas do movimento barroco, que surgirão depois, tá? Pessoal, vocês viram lá a diferença que a gente fez brevemente da arte do Rafael e da arte do Caravaggio? Aqui de novo, gente, a iluminação parece que eu estou colocando um foco. E a expressão de São Mateus no chão, tá? A cara das pessoas, o espanto do menino, né? Então, olha aqui, olha lá. O espanto do menino. Tá? Essas expressões não tinham. Essa cabeça de Medusa, nossa, são duas que ele fez. Tá? A gente não sabe qual que está. Uma sumiu. E ele fez direto no escudo. Então era côncavo. Imagina, e dá a impressão de que ela salta para fora. Né? Essa é a ideia. Porque dizem a mitologia que a cabeça de Medusa era usada pelos guerrilheiros lá para mostrar poder, né? Olha lá. E ela não está olhando como o Renascimento fazia, olhando para fora do quadro. Mas dá a impressão que está te perseguindo, né? Tamanha expressão que é. Rembrandt, esse cara é o cara das selfies, cara. Ele fez mais de 100 retratos dele, da vida dele, mostrando todas as fases da vida dele. Né? Autorretrato era com ele mesmo. Não tinha câmera, vai no pincel. 1606 a 1669, a atenção de suas obras são a gradação da claridade, os meios tons, já um pouquinho, né, diferente do Caravaggio, e as penumbras envolvem a área de luminosidade intensa. Olha aqui como já dá uma diferençazinha para o Caravaggio. Esse aqui, pessoal, nessa época, ele foi contratado para fazer, pelo Dr. Tulpe, a aula de anatomia, né? E vejam a expressão de cada um que ele quis passar. E o breu que ficou em volta. Né? E observe que, como ele está voltado para a emoção, não se atentou, e no Renascimento isso seria totalmente condenado,
a realidade dos tendões e dos músculos. A mão parece que está em outro lugar, está invertida, né? Se você olhar aqui. Mas a ideia é a expressão de como eles estão analisando o corpo a ser estudado. Aí, num outro contraponto, pessoas comuns. A burguesia. A burguesia, nessa época, está ficando cada vez mais rica. Lembra que surgiu a nova classe burguesa com a Idade Moderna, né? Surgiu, né? E dando mais poder aquisitivo, como a igreja estava... Os burgueses foram cada vez, né, mercadores, novas rotas marítimas, tudo ajudou eles a ganharem mais dinheiro. Começou a reproduzir. Mulher banhando-se num rio. Olha, de novo, o foco que a gente pensa na expressão e na iluminação. Velázquez, esse é conhecido, tá? Tem obra dele aqui no Brasil, no MASP. Procurou retratar os tipos populares de seu país. Usava o princípio da pintura barroca, como, por exemplo, efeitos luminosos. Pessoal, ele se inspirou muito em Caravaggio. Caravaggio foi o grande mestre deles. E eu podia falar até um pouquinho do Caravaggio, voltar um pouquinho. Ele era bem louco, cara. Era o cara da espada. Você vê, ele tinha morrido com 38 anos, porque se envolveu em brigas, bebia muito, tudo, mas o cara deixou um legado que uma boa parte dos artistas barrocos vão seguir, tá? Vamos ver o Velázquez. Pessoal, as meninas, ele vai se retratar bastante também, está ele aqui, né? E qual que é o objetivo dessa obra? É a menina? Não. É o rei e a rainha que está no fundo. Veja como parece que está um breu, tudo escuro, como que parece que tem um refletor só no reflexo do espelho deste quadro que ele está pintando. Esse é o grande objetivo. E a expressão da menina com as damazinhas de corte, tinha a Anã naquela época, que sempre divertia as famílias dos nobres, tudo, né? Então, e as expressões, a cara de espantado, lá o mordomo ao fundo, né? Parece que é justamente a ideia do foco. Então, lá o rei e a rainha, aparecendo lá no fundo. Esse quadro que está no Brasil. Até, se eu não me engano, 1970 e poucos, não se julgava ser o verdadeiro aqui no Brasil. Mas o Velázquez, espanhol, a Espanha foi um dos grandes nomes, né, das grandes navegações. América, praticamente colonizada por espanhóis, ingleses e portugueses, mas a nossa, principalmente a América Latina, colonizada por espanhóis. Nós vamos fazer uma arte depois pré-colombiana, a gente vai ver uma aula disso. Esse quadro, gente, o Velázquez era o grande pintor da corte espanhola. Né? E o Conde Duque de Olivares, veja só qual que é o objetivo aqui. Cabeça pequenininha, né? Então vejam que a emoção vai sobrepor a razão do Renascimento. O objetivo aqui é mostrar a pomposidade do Duque. Não importa a pessoa, e sim as vestes, os trajes. É proposital que ele faz essa cabeça menor. Tá? Vale a pena ir no MASP ver, tem uma foto do lado desse quadro, muito bom. Andréa Pozzo. Esse vai trabalhar a perspectiva, hein, cara? É o cara da perspectiva, que é uma outra característica do barroco. As igrejas vão se aprofundar através da pintura. Você vai imergir num aprofundamento dos tetos das igrejas, tudo, mas alguns vão ser em perspectiva, em pintura, vão ser tão realistas que parece que você vai se perder. O barroco brasileiro tem muito isso também, como essa Taíde. Andréa Pozzo, 1642 a 1709. Realizou grandes perspectivas em afresco nos tetos das igrejas barrocas, o famoso alongamento. Fez a composição centrífuga. Por quê? Parece que tem muita gente, olha lá. Ó, e vai se alongando aqui a perspectiva. As colunatas parece que é de verdade, as colunas, né? E na verdade, são pinturas. E não parece que está numa centrífuga? As pessoas todas em movimento, muita emoção. Apoteose de Santo Inácio, uma das principais obras dele, de 1685. Vermeer. Pessoal, Vermeer, 1632 a 1675. Esse tem uma característica própria. Ele utilizava as cores mais puras, tá? Eram mais puras. Usou uma câmera escura para obter maior perfeição do desenho. Mistura de pérolas secadas. Se você for ver mais para frente, é o grande inspirador do impressionismo. Das pinceladinhas mais curtas uma da outra. Era a característica dele. O cara me inventou uma câmera escura antes de existir a máquina fotográfica.
É o mesmo princípio. Então ele fazia uma caixinha onde ele botava e passava só uma luz e a imagem ficava invertida, né? Tem isso num filme dele, né? Para você ver, e aquilo ali ajudava ele a ter a perfeição na iluminação do negócio. Aqui, ó. Moça com brinco de pérolas. Assista esse filme. Mostra essa história da caixinha, mostra um pouquinho da vida do verme. Essa história, se tivesse tempo, eu contava. É bem interessante, isso aqui foi retratada uma empregada da família dele, tá? 1665. Escultura, Bernini, tá? Escultor, arquiteto, urbanista, decorador, teatrólogo, compositor, cenógrafo. Era o polímata. Lembra que eu já falei do Leonardo ser um polímata? Aquele cara que vai bem em diversas áreas de conhecimento. Tá? Algumas de suas obras serviram de elementos decorativos de igreja. Lembra que eu também falei que a escultura volta a fazer parte do cenário. Diferençazinhas, pessoal. Essa é a Pietà de Michelangelo. Observe que é uma obra magnífica, né? Maravilhosa. Só que olha a cara de Maria. Bem normal, né? Olha a escultura aqui. Olha a Madonna aqui. Porque as Madonas são personificações de Maria, né? Olha a Madonna na Esta de Santa Teresa aqui, do Bernini. Olha a expressão facial. Isso é importantíssimo para a gente ter a diferença. Olha as vestes, o movimento que tem nas vestes, aqui tem os panos caídos, tudo, mas aqui, ó, esses movimentos das vestes é a grande diferença. Eu peguei obras que se aproximam ali para vocês prestarem atenção e ver isso. Então, a gente está falando de 1645 e 1497. Renascimento, Barroco. Difícil? Vamos dar seguimento. Exercíciozinhos agora para ir finalizando, né? Quiz sobre artista barroco. Em sua pintura, fez santos parecerem pessoas comuns, os milagres e eventos do cotidiano. Quem foi esse artista? Então, a gente falou da moça do brinco de pérola, a gente falou da escultura agora, a gente falou do cara da selfie, a gente falou um monte de gente. Mas quem é esse artista? Fácil, né? O cara dos brincos, o cara da selfie, o cara da escultura. Sobrou quem? O mestre Caravaggio, o cara da espada, bem louco, né? Pessoal, então a resposta correta está bem fácil. Caravaggio. Não é Vermeer, não é Rembrandt, não é Bernini. Opa! Quais as características a seguir melhor se adequam ao barroco? Racionalidade e perspectiva linear, emoção, alto contraste entre luz e sombra. Fácil também, perspectiva linear era o Brunelleschi, lembra? Do Renascimento. Aqui não, alto contraste. Ninguém trabalhou melhor o claro-escuro do que o barroco, né? Resposta certinha aí. Quiz agora. Segunda questão do quiz. Sobre Andrea Pozzo. Falei ainda agora, não vou dizer quem. É correto citar: as penumbras e meios tons envolvem as áreas de luminosidade das suas obras. B. Fez grande perspectiva nas suas pinturas, alongando tetos das igrejas. C. Retratava o real sem o emocional. Isso aqui não é barroco, né? Nós estamos falando de barroco. Real sem emocional, nem pensar. Meios tons envolve a luminosidade de suas obras, penumbras? Não. Centrífuga lá. Ó. Fez grande perspectiva, alongando os tetos. Era o cara do teto das igrejas, Andrea Pozzo. Resposta certa, letra B. Mais um exercício para vocês pensarem. Aqui, ó. A teto aqui, ó, do centrípedo, que eu passei lá. Agora, para você pensar, hein? Vou dar um tempinho. Tomar um refri, já volto, olha. Escreva um texto de, no máximo, 8 linhas sobre o contexto histórico que serve de pano de fundo para a arte barroca. Que história é essa de pano de fundo? É tudo o que acontece por trás da arte barroca. Lembra que eu falei da posicionamento da igreja, protestante, tudo lá? Tempo para você fazer. A gente já volta.
Já deu para escrever? Muita gente, pessoal fala, professor, não escrever nem pensar, mas tem que sair alguma coisa. A aula é rápida, mas a gente tem que prestar atenção aqui, que a gente falou bastante nessa aula, principalmente sobre o contexto histórico. Então vamos lá. Escreva um texto, no máximo 8 linhas, sobre o contexto histórico que serve de pano de fundo para a arte barroca. Pessoal, guerra para o protestantismo, tá? O antagonismo, né? O bem e o mal, né, que a gente tem para falar isso. A gente pode falar sobre a Santa Inquisição, né, que foi feito lá com começou com Carafa, né, que depois se tornou Paulo IV, que aconteceu, deu tanto problema. Podemos falar da Companhia de Jesus, do Santo Inácio de Loyola, a vinda do Novo Mundo. Tudo isso influenciou a arte barroca, né? Então, dá para escrever bastante coisa ali, né? Se quer falar um pouquinho dos artistas, pode colocar aí também. Vai falar, putz, mas esse cara aí brigava, esse aqui não, e aí vai, né? Então não ficou difícil, né? Botar no papel. Coloca no papel, começa a traçar o diferencial de que tinha de um para outro. Ali vai dar o tempo certinho de você fazer essa atividade, tá? Vamos partir para uma próxima? Essa é mais complexa, hein? Analise as duas obras a seguir. Faça uma comparação entre Renascimento e Barroco. Olha aí, de novo, a gente vai falar, a gente passou a aula inteira falando, lá era assim, aqui era assado. Impondo as características dessas obras e anotando em seu caderno tudo. Você vai fazer a comparação. O Barroco, tudo. Começa lá em cima, o teocentrismo e o mundanismo que eu botei. Lembra, no início? O antropocentrismo. Tá? E anotando no caderno. Depois numere qual obra pertence a qual período artístico. Então lá, eu tenho a letra A, que é o Renascimento, e a letra B, que é o Barroco. Então, de novo, faça uma comparação entre o Renascimento e o Barroco, impondo as características dessas obras e anotando tudo no teu caderno. Depois, você vai ver essas obras que eu vou mostrar, por isso que eu estou lendo de novo. Vai numerar qual obra pertence a qual período artístico. Letra A para Renascimento e letra B para Barroco. Vamos ver as obras? Obra A, obra B. Vamos dar um tempo?
E aí, pessoal, essa foi mais difícil, né? Se bem que se lembrar nos primeiros slides que eu passei hoje, vai ter algo parecido. Vamos ver lá? Eu vou voltar à pergunta para melhor ilustrar para vocês. Analise as duas obras a seguir. Faça uma comparação entre o Renascimento e o Barroco, impondo as características dessas obras e anotando em seu caderno. Pessoal, Renascimento e Barroco. Renascimento, ideal de beleza. O Barroco, o realismo, aproximar mais para as pessoas. Lembra disso? A igreja queria aproximar mais, ela estava perdendo fiel. Tá? Em outros momentos, em outros países que não eram protestantes, o Renascimento, o Barroco, ele vai aparecer trabalhando justamente o sentimento, né? As emoções, tá? Que a gente vai ver isso, que é essa grande característica que vai galgar o Barroco por todo o mundo. Depois numere qual obra pertence a qual período artístico. Letra A, Renascimento, letra B, Barroco. Foi bem fácil, Renascimento, Barroco pela ordem. Então, vamos lá ver a obra. O que a gente tem nessa obra aqui? Pessoal, essa primeira obra, ela está obscura. Ela está dando foco. Está vendo? Isso é uma característica do Barroco. Renascimento não fazia isso. Se você me encontrar uma obra do Renascimento que fizesse isso, né, eu vou chamá-la de Barroco. Tá? Então, presta atenção aqui no sentimento, a cara da senhora. Meu Deus do céu. Tá? E aqui desse lado, tá, tem uma figura central. Você consegue ver todo o fundo, tudo por igual. Então aqui, ó, eu preparei uma artezinha para você ver, ó, o sentimento. Olha a expressão da testa. Aqui não, aqui ela não tinha. Né? Ali ela estava no ideal, a santa, a milagrosa. Imagine que uma mãe com um bebê ia estar com essa cara de tranquilidade. E com outra criança dizendo, mamãe, amém. Não vai rolar, né? Não rola. Pessoal, então olha a cara aqui, ó. Olha da senhora. O da senhora eu acho maravilhoso. Cara de que o aluno não escreveu as 8 linhas da redação que o professor pediu na aula passada. Não vai rolar, né? Então, sentimento, antagonismo, sombreamento, a iluminação, o foco, isso é Barroco. Essa tranquilidade é Renascimento. Tá? São duas obras, a gente está falando da Decapitação de São João Batista, mais uma obra do mestre Caravaggio, e na Madonna com Diadema Azul, né? Uma obra do Rafael. A gente está falando de 1608, uma obra de 1500 a 1520, que não tem uma data próxima dessa data. 1520 foi quando o Rafael morreu, a gente estudou já isso. Então, eu já sei que essa obra, já tracei características do Barroco para essa obra. E aqui, características do Renascimento. Então, qual que é a resposta aqui? Aqui é a letra B do Barroco, né? E aqui a letra A. Fechou? Difícil? É legal analisar e comparar a obra, como eu fiz lá também com a escultura do Bernini e a escultura do Michelangelo. Eu gosto bem de trabalhar isso, para a gente ver que, às vezes, a pessoa olha de relance e fala, é tudo igual. Mas não é igual. Tá? Vamos prosseguir. O que a gente aprendeu hoje? Tá? Conceituamos o Barroco. Buscamos lá o contexto histórico, vamos falar da briga da igreja, tudo. Eu tinha uma aula para falar só sobre a posição da igreja no Renascimento Barroco, que é uma maravilha. Começaram até vendendo um pedacinho do céu, que a gente já falou, aí acabaram com isso, porque o Concílio de Trento acabou com a venda dos cargos eclesiásticos. Mas você acha que a igreja ainda ficou 100%? A gente tem que parar para ver isso depois. Contexto histórico, né? Características do movimento, claro escuro, distorção, né? O sentimentalismo, as expressões, a ideia de já se retratar com pessoas, com modelos diretamente ali, né? Retratar pessoas do povo, coisa que não se fazia isso no Renascimento. Pintura e escultura, a escultura justamente voltando a ser um adorno, um elemento da arquitetura, porque as arquiteturas tinham que ser belíssimas, tinha que ser cheio de detalhes. O enriquecimento de detalhe é que fazia você ficar mais tempo nos lugares, principalmente nas igrejas, porque a ideia do Barroco é uma ideia católica, né? É uma ideia da igreja, é você voltar para a igreja. Né? Então você voltava para lá e ficava lá
antigamente você tinha só um teto. Agora você tem um teto, você tem um adorno douradinho aqui, outra coisa ali, uma porta com um frontão diferenciado, né? Então, isso ali fazia você ficar perdendo horas. Podia não estar escutando o sermão do Papa, mas você ficava. E era o grande marketing naquela época, que não tinha televisão, nem WhatsApp, o grande marketing naquela época era justamente isso, meu querido. Obra de arte, tá? E principais artistas, ainda tem muito mais, tem a Gentilesse, que é uma pintora, tem o Rubens, muitos outros que a gente não falou aqui, tá bom então? Então, gostaram da aula de hoje? Então, pessoal, a gente se vê na próxima, tá? Se Deus quiser, continuando estudando os conteúdos. A próxima, se eu não me engano, é sobre barroco brasileiro. Até lá!